Como vão? Tudo bem? Nós estamos gravando esse vídeo na semana que antecede o segundo turno das eleições, né? Aqui esse próximo domingo, que também é o domingo da Reforma Protestante, né? Não tem muita gente esquecendo disso, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre a reforma, a importância da reforma. Reforma hoje, será que isso ainda é importante para nós? Vamos conversar um pouco sobre isso. O reverendo Carl Trueman, no livro Reforma Ontem, Hoje e Amanhã, ele escreveu o seguinte: a reforma não é algo que ocorre num determinado momento e então para. Na verdade, no momento em que descansamos satisfeitos com a nossa aparência exterior, no momento em que deixamos de nos perguntar se o modo como fazemos as coisas honra a Deus e realmente reflete a sua graça, nesse exato momento fracassamos como reformadores. Essa frase, melhor expressa, dito de modo bem sucinto, é aquele antigo lema que nós conhecemos, né? A Igreja Reformada sempre em reforma, sempre em processo de reforma, de acordo com a palavra de Deus. Então, pensando nisso, será que a reforma ainda é importante hoje? Nós temos que olhar para o que aconteceu no século XVI não apenas como uma disputa teológica, né, ou uma disputa interna sobre doutrinas, mas nós devemos pensar aquele fato histórico, e não é menos do que isso, à luz, por exemplo, do que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, falando sobre essa transformação da nossa mente e a oferta da nossa própria vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. O que começou com Lutero, né, que já veio aí sentado no ombro de gigantes, foi o fundamento que sustenta toda uma visão de mundo, mediada pelas lentes do Evangelho, né, como Paulo escreveu aqui em Romanos, uma transformação, uma renovação da nossa mente, né? Então, o que Paulo está fazendo ali no capítulo 12 é aplicando tudo que ele falou nos 11 capítulos anteriores, né? Inclusive falando sobre a justificação pela graça mediante a fé. O Evangelho, em suma, como é que nós vivemos o Evangelho, aplicamos o Evangelho, que foi redescoberto pela Reforma Protestante. Esse, então, é o marco do capítulo 12 aqui, do texto que nós mencionamos. E duas coisas Paulo está destacando então nesse capítulo. A primeira é a resposta ao Evangelho, uma entrega total de tudo que somos a Deus como um sacrifício vivo, entregar a nós mesmos como um sacrifício vivo. E a outra é uma renovação constante do nosso modo de pensar, que vai nos afastar desse sistema de valores, desse século, desse mundo, que é um sistema rebelde contra Deus. Ora, se a reforma foi a redescoberta, então, desse Evangelho da graça e da justiça de Deus reveladas em Jesus Cristo, o que esperamos encontrar como consequência disso é exatamente o que Paulo escreveu aqui, no capítulo 12 de Romanos, nesse iniciozinho. Uma mudança de mentalidade e uma entrega de toda a nossa vida a Deus. Vamos pensar nisso a partir de duas das doutrinas básicas da reforma, importantes da reforma: a justificação pela graça, mediante a fé, e o sacerdócio universal de todos os cristãos. Bem, já que somos justificados por graça, estamos livres de realizar obras meritórias que nos justifiquem diante de Deus. Por outro lado, estamos livres para realizar boas obras em gratidão a Deus e em amor ao próximo. Então, as boas obras, antigamente, nessas boas obras, antes da reforma, essas boas obras meritórias distanciavam o homem de Deus, né? Mas agora, uma vez que essas obras são feitas como fruto da justificação, por gratidão a Deus, elas nos aproximam de Deus, só lhe deu glória. Então, a justificação pela fé significa ainda que Deus não está distante de nós, pois Cristo nos leva a um relacionamento com Ele. Da mesma forma, o sacerdócio universal de todos os crentes transformou aquele pensamento sobre sacrifício. Antes era o altar da igreja, o local do sacrifício. Agora não, agora é a nossa vida comum, onde nós nos ofertamos a Deus
também em sacrifício vivo. Todos os cristãos podem oferecer a si mesmos como sacrifício vivo diante de Deus, e isso não apenas no culto. Ou seja, em resumo, a reforma foi importante e continua sendo importante exatamente porque não se tratou apenas de discussões estéreis sobre doutrinas, embora a doutrina estivesse em jogo, mas trouxe para a vida cotidiana o Evangelho, transformando a visão de mundo, renovando a mente e restaurando o lugar de primazia de Deus em toda a vida, permitindo ao homem responder a Deus com gratidão, com toda a sua vida, não apenas no domingo, mas durante a semana, não apenas no culto, mas na cozinha, no escritório, na sala de aula, no fórum, na sala de estar, no clube, na fazenda, não importa onde. A reforma ainda é importante, então, respondendo a nossa pergunta no início, reforma hoje? Sim, a reforma ainda é importante, porque de forma aparentemente paradoxal, pode você pensar, mas que contradição de pensamento, não é não. Isso nos leva para mais perto de Deus. Quanto mais perto do mundo criado estamos, portanto, mais perto de Deus nós estamos, porque Deus é Senhor de todas as coisas e nós honramos a Deus e nos oferecemos a Deus na vida cotidiana, na vida diária. E o desafio continua sendo exatamente esse, nos voltarmos para Deus em todas as áreas da nossa vida, com mente transformada e como uma oferta viva da nossa própria vida e vocação e coisas que nós fazemos no lar, na igreja, no escritório, na vida comum, e nos moldarmos a Ele enquanto estamos presentes nesse mundo. Então veja, se a igreja estiver caminhando para um desses dois extremos, ou se isolando do mundo, ou assimilando por demais o mundo, é hora de reforma. Se a igreja estiver em perigo ao pensar que elementos como seu nome, sua popularidade, suas obras nos justificam perante Deus, ou no extremo oposto, aquele perigo de adormecer na luz, não precisamos fazer absolutamente nada nesse mundo, está na hora de reforma. Quando cristãos só enxergam o culto a Deus como o que fazemos no domingo, em igreja, e sofrem de uma espécie de síndrome de Garfield, né? Eu odeio segunda-feira, não gosto de trabalhar, bom, é hora da gente fazer uma reforma. E por outro lado, quando cristãos não enxergam mais os limites entre a igreja e o mundo, permitindo que os valores do mundo entrem na sua vida e dirijam as suas mentes, é hora de reforma. Então, por tudo isso, reforma hoje sim, porque uma igreja reformada está sempre em reforma, sempre renovando a sua mente à luz da palavra de Deus e sempre se oferecendo a Deus como sacrifício vivo, onde quer que ela esteja. Onde um cristão estiver, ali ele está honrando a Deus. E a Ele toda a glória então. Então você está precisando de reforma, sua igreja está precisando de reforma, reforma hoje. Obrigado pela conversa, semana que vem a gente está junto de novo. Não esqueça, né, se você ainda não é assinante do canal, assinar o canal, ativar as notificações, e aqui você pode ter acesso gratuito, amplo e restrito às pregações, aos vídeos do Bispo Walter, aos meus vídeos e a tantos outros recursos que disponibilizamos para vocês. Até a próxima.